Yeah. Yeah. Salve tropinha, como vocês estão? Tá tudo de boa? Estão de volta para mais um vídeo aqui no canal Lucrando Agora Tips, com os melhores palpites e bilhetes para essa quarta-feira, dia 23/7/2025. Mas antes eu peço, se você é novo no canal e ainda não é inscrito, peço que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Peço também sua ajuda, pois o YouTube flopou nosso canal, não tá recomendando, não tá distribuindo os vídeos pro pessoal que é inscrito, nem recomendando para outras pessoas. Por isso que eu peço sua ajuda, peço seu like, peço que você comente aí se eu tô lhe ajudando, se você tá conseguindo lucrar com nossos bilhetes, e não esquece de hypar esse vídeo. Hypando aí, ele vai ter que recomendar para outras pessoas, ele não tem jeito. Então peço sua ajuda, hype muito esse vídeo, que me ajuda bastante. Se você não puder hypar hoje, hypa amanhã, ou espera até o dia que você puder hypar, beleza? Muito obrigado. Então agora, bora lá fazer os melhores palpites e bilhetes para essa quarta-feira. Tem alguns jogos bem legais, bora lá. Maravilha, já selecionei os jogos para essa quarta-feira. Temos vários jogos aí, Série B, Brasileirão e muito mais. Mas antes, bora mostrar os resultados de ontem, que eu sei que vocês gostam de green. Eu tô ligado que vocês gostam de green. Foram no total 3 bilhetes, acertamos 2 e erramos apenas um por conta do Ameliano, que tomou uma goleada, ok? Então deixa eu mostrar primeiro aqui o único head de ontem. Tá aparecendo na sua tela. O bilhete tava batendo tranquilamente, cara. O jogo do Defensa e Justiça, o outro jogo também da Liga Argentina batendo suave. Aí o Ameliano, que vem muito bem fora de casa, vai lá e toma uma porrada jogando, acho que foi contra o Recoleta, isso mesmo. Então tá aparecendo em sua tela aí, foi o único head do dia. Agora bora mostrar os greens. O primeiro green foi utilizando apenas 3 jogos, tá aparecendo em sua tela, foi utilizando os jogos da Suécia e outras ligas aí. Greensaço pra conta, gostei, que green lindo e maravilhoso. E o segundo green também tá aparecendo em sua tela, olha que belezura, velho. Esse daqui foi bonito, a gente utilizou várias opções e bateu tranquilamente. Isso me deixa muito contente. A gente ficou no lucro, mesmo que seja um lucro baixo, ok? Por conta que a gente levou um head, mas pegou 2 greensaços aí, estamos no lucro. Isso me deixa muito contente. E você? O que aconteceu? Você pegou green nesses 3 jogos? No 2 no caso? Comenta aí, deixa os comentários. Isso ajuda bastante aí no engajamento também. E eu leio todos os comentários, hein? Então agora, bora lá fazer os melhores bilhetes aqui utilizando os jogos dessa quarta-feira. Temos vários jogos aqui, selecionei vários jogos. Série B tem mais de 4 jogos. Brasileirão mesmo tá recheado de jogos, cara. Bora lá. Começamos aqui pela Liga Japonesa. Temos aqui a equipe do Raya enfrentando o Shona, velho. Jogão aqui às 7h30 da manhã, 21ª rodada da Liga Japonesa. O Shona tá na 17ª colocação. Últimos 5 jogos, 4 deles bateu a linha de over e meio. Acredito que seja um jogo favorável para pelo menos um golzinho aqui na partida, o que eu vou buscar. O que a questão de under goals eu não vou pegar, pois no outro jogo a gente levou um head por conta que o Shona meteu 3-3 um dia desses e eu tinha colocado under 2,5, mas também foi na casa do Shona. Então talvez aqui, ó, e teve jogos aqui, ó, que o Shona meteu 3-2 no Raya. O jogo mais recente aqui foi 3-2 no Raya Red. Então o jogo para um golzinho pelo menos, ou gol antes dos 80 minutos, é uma boa também, hein? O único jogo que terminou 1-0 pro Raya, o gol saiu antes dos 80 minutos. Se liberar essa linha a gente busca, hein? Além desse jogo aqui do Raya, temos aqui pela Liga dos Campeões 2 jogos, 1 ou 2 horas da tarde, que é o jogo do Salzburg enfrentando o Brann, time da Noruega contra um time da Áustria. Que loucura, hein? Esse time do Red Bull Salzburg essa temporada não deu sorte, enfrentou o Sturm Graz aí. Sturm Graz foi campeão, pelo que eu lembro. Então para esse confronto aqui, para ser sincero, é um jogo que tá com a carinha de over 1,5, mas eu tô querendo buscar aqui
talvez aqui para a equipe do Salzburg não ter um jogador expulso. Sair um gol e ele não ter um jogador expulso seria uma boa. É uma equipe que toma poucos cartões. Dá pra gente buscar também. A questão de handicap eu não vou utilizar, pois é a primeira vez que eles se enfrentam. Temos aqui o Karabag, um dos melhores times do Azerbaijão, enfrentando aqui o Shelbourne, que não é um dos melhores times da Irlanda. A Liga Irlandesa, quem se destaca é a equipe do Shamrock Rovers. Então, por esse confronto aqui, jogo também para um golzinho pelo menos. A questão de cartões é complicada. O Karabag de vez em quando inventa de tomar uns cartãozinhos aí nas ligas dele, e ele não tá de brincadeira. Olha o tanto de cartão. Mesmo assim dá pra gente talvez buscar pra ele não ter um jogador expulso, beleza? Então dá pra gente utilizar o jogo do Raya, do Salzburg, do Karabag. E eu acho que eu vou precisar utilizar outro jogo. Temos aqui o Bolivar, que venceu o primeiro jogo por 3-0, enfrentando a equipe do Palestino. Agora vai jogar em casa. Jogo também pra sair pelo menos um golzinho. O óbvio e meio eu já não busco, pois o Bolivar meteu 3-0 na altitude e agora vai jogar contra o Palestino. Talvez se eu fosse buscar alguma coisa, talvez um handicap a favor do Bolivar. Conta que o Palestino aqui, ó, Palestino 3 jogos contra o Bolivar, Palestino perdeu todos os 3, cara, e de goleada, 3-0, 3-1. Dá pra gente buscar talvez um gol antes dos 80 minutos, seria uma boa. Então bora lá fazer nosso bilhete utilizando esses 4 jogos. O primeiro bilhetinho, vamos utilizar o jogo do Raya, utilizar o jogo do Bran, do Karabag e do Palestino e Bolivar. Bora lá. Maravilha, fiz aqui nosso bilhete. Eu tive que alterar algumas coisas por conta que o jogo do Karabag não deu para utilizar cartões. E deixa eu mostrar para vocês como ficou esse bilhete, ó. Pegamos aqui o jogo do Raya versus Shona. Coloquei para sair um gol antes dos 80 minutos. Jogo do Bran e Salzburg, para não ter uma expulsão no jogo, que é arriscado, eu sei, mas é um joguinho onde o Salzburg tem uma média baixa de cartões e a equipe do Bran também. Claro que tem alguns jogos que tem suas exceções, tem alguns jogos que acontece uma expulsão, é normal, futebol é isso, mas tá bonitinho, eu acredito que não vai ter expulsão, espero que não, beleza? Também temos aqui a equipe do Bolivar enfrentando o Palestino. Rapaz, os últimos 3 jogos aqui o Bolivar ganhou do Palestino e agora vai jogar fora de casa. Vem na sequência boa o Bolivar, por isso que eu vou de handicap mais 3. Sabe por que eu vou de handicap mais 3? Pois o Bolivar tá com uma vantagem de 3-0 no agregado, e o handicap mais 3 basicamente pro Bolivar não perder por 3 gols de diferença. Caso o Bolivar perca por 3 gols de diferença, a disputa vai para os pênaltis, isso mesmo. Então eu acho que o Bolivar vai segurar um pouquinho o jogo. Os últimos confrontos o Bolivar ganhou do Palestino de goleada, 4-1, 3-1, 3-0 agora no último confronto. Acredito que dá pra gente buscar esse win. Nosso bilhete ficou com a odd 1.53. Gostei desse bilhete. Claro que tá um pouquinho arriscado por conta do cartão vermelho no jogo do Bran e Salzburg, mas acredito que dá pra gente buscar esse win. Então bora lá fazer mais um bilhete utilizando os outros jogos. Bora lá. Maravilha, agora a gente vai pro Brasileirão. Temos Série A e Série B. Rapaz, a rodada recheada de jogos. Temos aqui a equipe do Mirassol enfrentando o Ceará. Mirassol tá na 7ª colocação, vem de uma vitória linda contra o Santos, 3-0 jogando em casa. O Mirassol não perde há 7 jogos. Em 7 jogos venceu 4. Foi 4? Não, em 6 jogos, venceu 4, empatou 2, cara. O Mirassol não tá de brincadeira e vai jogar fora de casa. Últimos 2 confrontos fora de casa foi pela Série B. Ceará perdeu por 2-1 no Mirassol e o outro ganhou por 2-0. É jogo onde sai gols, então a gente vai buscar pelo menos um golzinho, ó. Os últimos 5 jogos entre eles, no caso 4, saiu aí gols. Então dá pra gente buscar gols na partida. A questão de escanteios, bora ver. Cartões, tranquilo. Cantos, 19 cantos no último confronto mais recente, só pro Ceará. O outro saiu 17 cantos. Deixa eu ver em 2023 quantos escanteios? 7 cantos. Deixa eu ver
na casa do Mirassol em 2023, em total 9 cantos. Então a gente vai buscar um golzinho e acima de 5,5 cantos na partida. Temos aqui o Fluminense enfrentando a equipe do Palmeiras. Fluminense que vem de 3 derrotas seguidas por Chelsea, Cruzeiro e Flamengo. O jogo do Flamengo foi um jogão, do Cruzeiro mesmo outro jogão. Vai pegar aqui o Palmeiras. Últimos 3 jogos contra o Palmeiras, under. Fluminense venceu aqui esse de 1-0 em 2024, que eu lembro que foi com um gol aqui do carinha aqui, ó. Cadê Serna? Foi Serna? Foi Serna, ele que livrou o Fluminense aqui do rebaixamento, tá vendo? Esse jogo aqui livrou o Fluminense, eu lembro, o Fluminense estava numa campanha horrível. Em 2024, no Maracanã, o Fluminense ganhou também. Então, jogo onde talvez para gols é complicado, cara. Os jogos vêm under, tá vendo? Mas para escanteios, ó, 5,5 cantos, ou para ambos os times receber um cartão, vem batendo tranquilamente. Talvez dê pra gente arriscar, ó. Últimos 3 jogos bateu a linha de ambos os times receber um cartãozinho, talvez dê pra gente dar uma arriscada. A questão de handicap complicou. John Arias não joga mais pelo Fluminense. Últimos 2 jogos o Fluminense perdeu por 2-0. Então o handicap, se eu fosse buscar talvez um handicap mais 3 Flusão, seria uma boa. Dá pra gente pegar cantos, um handicap mais 3 Flusão, ou um handicap mais 2 Palmeiras, tá vendo? Mais 2 Palmeiras, acredito que o Palmeiras não perca por 3 gols de diferença. Dá pra gente buscar escanteios e cartões também é uma boa, beleza? Então jogo do Ceará, gols e cantos. Fluminense, Palmeiras, handicap mais cartões ou cantos. E temos aqui Chapecoense e Volta Redonda. Bora ver o que faz. Chapecoense na 4ª colocação. Volta Redonda vem de uma virada excepcional contra o Atlético Paranaense. Quem assistiu aquele jogo assistiu. Quem não assistiu, não assistiu. Então vamos lá. Chapecoense na 4ª colocação. Volta Redonda ganhou do Atlético. Mesmo assim continua na zona. Mas por conta do critério de desempate, se ele vencer, ele pode ir longe. Para esse jogo, o que eu possa fazer? Handicap, cara. Vou buscar handicap a favor da equipe da Chapecoense, pois o Volta Redonda fora de casa não vence a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogos sem vencer fora de casa. Gols eu não pego, handicap eu pego, beleza? Então vamos lá. Tá feito aqui, bora lá. Jogo do Ceará e Mirassol, Fluminense, Chapecoense e Volta Redonda. Bora lá. Maravilha, tropinha, fiz aqui nosso bilhete. Eu não utilizei o jogo da Chapecoense, ok? O handicap não estava muito favorável, estava com odd baixo. Utilizei apenas o jogo do Mirassol e Ceará e do Fluminense e do Palmeiras, ó. Jogo do Ceará e Mirassol para sair um gol e acima de 5,5 cantos na partida, para sair no mínimo 6 escanteios. Jogo do Fluminense e Palmeiras, handicap mais 2 Palmeiras. Palmeiras não perder por 2 gols de diferença. Faz muito tempo que o Palmeiras não perde por 2 gols de diferença. O único jogo que perdeu foi contra o Flamengo, ok? E o jogo aqui e o jogo do Fluminense Palmeiras, handicap mais 2 Palmeiras, e pro Palmeiras não tem uma expulsão. Faz muito tempo, mais de 10 jogos aí que o Palmeiras não tem um jogador expulso, principalmente jogando fora de casa, fora dos seus mandos. E contra o Fluminense, nos últimos 5 jogos ele não teve um jogador expulso. Por isso que eu vou buscar essa linha aí. Nosso bilhete ficou com a odd 1.53. Tá legal, gostei desse bilhete e dá pra gente buscar o green, beleza? Então bora lá fazer mais um bilhete utilizando os outros jogos. Bora lá. Maravilha! Pela Série B a gente tem aqui o Novo Horizontino enfrentando o Goiás, confronto direto aqui. Goiás está na 1ª colocação com 36 pontos. Essa Série B tá muito louca, hein? Goiás venceu o último jogo contra o Cuiabá por 3-1 e vai enfrentar o Novo Horizontino. Últimos 2 confrontos foi na Série B de 2024, ok? Onde o Novo Horizontino ficou na 5ª colocação e o Goiás na 6ª. Que loucura, cara! Não, velho, eu tô sem acreditar, velho. De novo o Novo Horizontino tentando subir novamente. Então jogo para pelo menos um golzinho e ambos os times receberam um cartão. Bateu nos últimos 2 confrontos entre eles. Novo Horizontino aqui, deixa eu ver, jogando em casa, se sai bastante cartões. Contra o Remo bateu, contra o América Mineiro bateu, contra o Botafogo essa linha bateu tranquilo, contra o Amazonas a mesma coisa, e Operário também, últimos 5 jogos bateu. Cuiabá e Goiás tranquilo, Atlético Paranaense também, Criciúma, deixa eu ver, também bateu, contra Chapecoense
também, e contra o Atlético também. Últimos 5 jogos, ambos os times receberam cartãozinho. Então, jogo para gols, dá pra gente buscar um golzinho pelo menos na partida, tá pagando 1.14, 1.15. Os dois melhores ataques aqui da Série B, ó, 23 gols marcados, 22 gols marcados, e uma das 3 melhores de defesa, cara. O Goiás tem a segunda melhor defesa, logo atrás do Coritiba, e a equipe do Novo Horizontino é a segunda melhor, cara. Então, loucura. Então, jogo pra gente buscar aí um golzinho e ambos os times receber um cartãozinho é uma boa, beleza? Temos aqui Cruzeiro enfrentando a equipe do Corinthians, a segunda melhor defesa é o Cruzeiro, o segundo melhor ataque, tá empatado com o Flamengo 27-27. Então, um dos melhores ataques aí do Brasileirão e uma das melhores defesas, vai enfrentar a equipe corintiana, que não vem tão bem. Jogando na casa do Corinthians, o over 1,5 bateu nos últimos 5 jogos, e o over 1,5 pro Cruzeiro bateu nos últimos 4 dos 5. Esse jogo aqui é lindo, hein? Cruzeiro jogando na casa do Corinthians, vem de 4 derrotas e 2 vitórias, ok? Para esse jogo, o Cruzeiro é favorito, mas eu vou buscar um handicap mais 3, não quero arriscar, vou buscar um handicap mais 3 Cruzeiro, vai que o Corinthians inventa de surpreender, principalmente que jogando em casa ele vem melhor contra o Cruzeiro. Dá pra gente buscar gols e cantos aqui, até cartões aqui seria uma boa, dá pra gente arriscar. E o que vocês acharam? Então temos o jogo do Goiás, Cruzeiro, temos aqui Magdalena enfrentando o Atlético Júnior. Esse confronto aqui é cartões, hein? Eu selecionei pra gente utilizar cartões, para ambos os times receberem um cartãozinho. Okay? Além desse jogo, de quebra, eu posso utilizar o jogo do Grêmio versus Aliança Lima. Grêmio precisa marcar, vai jogar em seu mando de campo. Grêmio que não vem tão bem, tomou 2-0 lá na casa do Aliança. Esse jogo aqui, eu tava querendo buscar um golzinho, mas eu acho que é melhor cantos aqui. Talvez uns 5,5 cantos, por conta que o Grêmio vai precisar atacar, é melhor, ok? A questão de cartões, eu acho que eu também vou pegar, porque a equipe do Aliança Lima vai bater, precisa segurar o jogo. Então dá pra gente buscar para ambos os times receber um cartãozinho. Então bora lá fazer nosso bilhete utilizando esses 4 jogos. E ainda temos mais jogos do Brasileirão em Série B. Bora lá! Maravilha, fiz aqui nosso bilhete, eu nem precisei utilizar os outros 2 jogos, só utilizei o jogo do Novo Horizontino e o jogo do Cruzeiro, beleza? Ficou um bilhete um pouquinho difícil por conta das odds alta e o risco de um 0-0 é grande, mas eu gostei desse confronto, ó. Jogo do Novo Horizontino e Goiás para sair um gol na partida e ambos os times receber um cartão, e o jogo do Corinthians e Cruzeiro para sair um gol na partida. Temos aqui um bilhete com odd 1.52, tá legal, tá favorável. Os últimos 5 jogos entre Cruzeiro e Corinthians, na casa do Corinthians, bateu o over 1,5. Saiu o gol nos últimos 5 confrontos do Corinthians. Acredito que dá pra sair um golzinho pelo menos. Esse bilhete tá bonito, cara. Gostei desse bilhete. E você? O que achou? Bora lá fazer mais um bilhete utilizando os outros jogos. Ainda temos mais 2 jogos que a gente já analisou e a gente vai utilizar o restante para completar mais um bilhete. Bora lá! Maravilha, a gente já tem o jogo do Magdalena e do Grêmio que analisou, e ainda tem aqui o do Once Caldas versus Bulu Bulu. Primeiro jogo foi 3-0 Once Caldas, a gente pegou um insaço nessa partida, a gente colocou handicap mais 2 pro Bulu Bulu no primeiro tempo e bateu tranquilamente. E agora o Once Caldas vai jogar em casa, cara, então esse jogo aqui talvez eu nem utilize, pois não há necessidade da equipe do Once Caldas atacar, já tá 3-0, eu acho que eu vou remover esse jogo, não tem interesse pra mim, ok? Beleza, temos aqui o do Magdalena, do Grêmio, e temos agora aqui Bragantino versus Flamengo. Últimos 5 jogos, o over 1,5 bateu em 4 e todos saíram gols. Na casa do Bragantino a mesma coisa, ó. Bragantino marcou em todos os jogos, no total ele venceu 2 jogos e empatou 3 por 1-1. Rapaz, 5 jogos até agora. 5 não, o Bragantino ainda não perdeu pro Flamengo jogando seu mando de campo. Que loucura! É isso mesmo, Bragantino jogando seu mando de campo ainda não perdeu pro Flamengo. Que loucura, cara. Jogo para pelo menos um golzinho eu vou buscar.
Ainda não teve 0 a 0 entre eles, tá vendo? Todos os jogos saíram gols. Eu vou buscar um golzinho na partida pelo menos e vou buscar um handicap mais 3 Bragantino. Eu vou aproveitar que o Bragantino não perde pro Flamengo há um tempão. O Red Bull vem de uma derrota recente pro Vitória. Se tivesse vencido o Vitória, teria empatado 30-30 com o Flamengo. Isso mesmo, teria empatado 30-30 com o Flamengo. E esse jogo aí poderia decidir aqui quem ia ficar mais distante um do outro. A última vitória por 3 gols de diferença do Flamengo pro Flamengo foi contra a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca. De lá pra cá, o máximo que o Flamengo conseguiu vencer fora de casa foi por 2 gols de diferença. Por isso que eu vou buscar esse handicap mais 3 Red Bull Bragantino, ok? Claro que o Bragantino vem de uma derrota de 3 a 0 pro Bahia, mas já sabe, foi por conta da expulsão de Hurtado. Se não fosse essa expulsão, Bragantino não teria tomado 3 gols de diferença. Isso ficou bem claro aí. Qualquer um que olha essa partida sabe o porquê o Bahia meteu 3 a 0 no Bragantino. Se assistir os melhores momentos vai entender. Então vou aproveitar essa estatística aqui da última fase do Bragantino contra o Flamengo. Vou buscar um golzinho na partida e handicap mais 3 Bragantino, beleza? Além do jogo do Bragantino e Flamengo, temos aqui Santos e Internacional. Internacional vai jogar fora de casa contra o Santos. Últimos jogos aqui, deixa eu mostrar para você. Últimos 5 jogos aqui entre Santos e Internacional, 3 empates, 4 empates e uma vitória do Santos. Dá pra gente buscar o que? Handicap a favor da equipe do Internacional. Claro que ele tomou um 4 a 0 aqui na 8ª rodada do Botafogo, não sei como, mas acredito que dá pra gente buscar alguma coisa. Essa equipe do Santos não é lá essas coisas, cara. Na classificação, o Internacional tá na 12ª e o Santos na 17ª colocação. Dá pra gente buscar, pelo menos aqui, handicap a favor do Internacional e cantos aqui. É uma boa. O último jogo aqui foi 7 a 1 pro Internacional contra o Santos na 28ª rodada no ano passado, no ano retrasado, na verdade. Foi meio que o Santos estava na Série B. Foi em 2023, 7 a 1, que loucura. Então, jogo para a gente buscar handicap a favor do Inter e cantos na partida. Então, bora lá fazer nosso bilhete utilizando esses 4 jogos: Magdalene Júnior, Grêmio e Aliança, Red Bull Bragantino e Santos e Internacional. Bora lá. Maravilha, fiz aqui nosso bilhetinho, mudei algumas coisas, achei interessante. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Jogo do Grêmio e Aliança Lima. Só utilizei o jogo do Grêmio e do Bragantino e Flamengo. Os outros jogos eu vou fazer outro bilhete, beleza? Deixa eu mostrar pra você, ó. Jogo do Grêmio e Aliança Lima. Pra ambos os times receber um cartão e pro Grêmio não meter 4 a 0 no Aliança, 4 gols na verdade no Aliança Lima. O porquê eu peguei isso? Por conta que o Aliança Lima faz muito tempo que não toma 4 gols fora de casa. Ele pegou a LDU, empatou 2 a 2, pegou o São Paulo, empatou 2 a 2, e faz muito tempo que o Grêmio não mete 4 gols jogando em casa. Até contra o próprio São José, que é equipe de Série C, Série D aí, o Grêmio, o máximo que conseguiu foi fazer 2 a 0. Então por isso que eu tô buscando aí esse under 3,5. E o jogo do Bragantino e Flamengo para sair um gol na partida e handicap mais 3 a favor do Bragantino. Eu gostei desse bilhete, tá muito favorável, tem valor na minha percepção, tá bonito, hein? Então bora lá fazer mais bilhete utilizando os outros jogos. Bora lá! Maravilha, sobrou pra gente aqui esses 4 joguinhos pra gente tá fechando o nosso último bilhete. Bora lá, ó. Temos aqui o Internacional e Santos, ó, como eu já falei com vocês. Esse jogo aqui do Inter e Santos é legal para um handicap mais 3 pro Internacional e acima de 4,5, 5,5 cantos tá interessante, beleza? Agora vamos ver o Vitória versus Sport. Cara, esse confronto é complicado. Apesar dos últimos 5 jogos ter saído gols entre eles, principalmente na casa do Vitória, é um jogo onde o Vitória aqui vem de 2 empates de 0 a 0 e os 3 jogos vem under, cara. Dos últimos 5 jogos, o máximo que saiu gol nos jogos do Vitória foi um golzinho só, foi só um golzinho.
Nos jogos do Sport aí complica um pouco, a mesma coisa, uma sequência under. Então um confronto desse aí de dois times que tá muito mal no Brasileirão, Vitória que deu sorte, vem numa vitória recente, heróica contra o Bragantino, vai pegar o Lanterninha, é complicado. E eu conheço a equipe do Vitória, é um time que eu gosto muito de assistir, é um dos times que eu torço muito, cara. Então o time aqui da região, eu acredito que é complicado. Vitória tem a mania de entregar pontos fáceis para essas equipes, principalmente que é outra equipe do Nordeste, o Sport. Isso não se trata só de um jogo contra o Lanterninha, é um jogo contra um rival aqui do Nordeste, um time que sempre enfrenta o Vitória na Copa do Nordeste mesmo. Então é um jogo difícil. Para esse confronto eu poderia pegar cantos, poderia arriscar um golzinho, mas eu vou preferir ficar de fora e assistir esse jogo para ver como vai ser, beleza? Porque tem jogos aqui que eu posso utilizar, beleza? Mas qualquer coisa eu posso pegar um cantos, um handicap a favor do Vitória. Temos aqui Amazonas e Paysandu. Esse jogo aqui, para ser sincero, é jogo para cartões. Eu vou buscar para ambos os times receber um cartãozinho, apesar de ser legal para gols também. Amazonas aqui que tá na lanterninha e Paysandu na 16ª. Eu vou buscar cartões nessa partida. Último jogo saiu bastante cartões. Eu já dei uma analisada aqui rapidão nesse jogo e todos os confrontos aqui saíram cartões tranquilamente. Então é jogo para cartões. Outro jogo para cartões, jogo do Cuiabá e América. A diferença é que esse jogo eu vou buscar um golzinho aqui, pois os últimos 5 confrontos bateu o OV 1,5. Que loucura, hein? Jogo para OV 1,5, confronto de dois times que tá lutando aqui por uma posição melhor na tabela, principalmente o Cuiabá. Cuiabá que vem de uma derrota recente aí pro Goiás. Cuiabá que tava com 25 pontos, se tivesse ganhado ia 28, ia estar no G4, só que o Goiás foi lá e fez a parte dele jogando em casa. Então jogo aqui para sair um golzinho e ambos os times receber um cartãozinho, beleza? Então bora lá fazer nosso último bilhete utilizando esses 4 jogos. Bora lá! Maravilha, fiz aqui nosso último bilhetinho. Deixa eu mostrar para vocês como ficou. Ó, jogo do Amazonas e Paysandu, aquilo que eu falei com vocês. Peguei para ambos os times receber um cartão. Jogo do Cuiabá e América para sair um golzinho e ambos os times receber um cartão. Jogo do Santos Internacional só para completar bilhete, acima de 4,5 cantos e handicap mais 3 pro Internacional. Temos aqui um bilhete com odd 1,53. Cara, tá bonito esse bilhete. Gostei. Tá muito favorável. Dá pra gente buscar esse win. E você, o que achou desse bilhete? Tá legal ou não tá? Eu gostei. Tá muito top. Então não esquece de se inscrever no canal. Eu preciso da ajuda de vocês, pois como eu falei no início do vídeo, o YouTube flopou nosso canal, cara. Isso mesmo. Nosso canal tava vindo muito bem, com várias visualizações, crescendo muito. E o YouTube infelizmente não tá recomendando. Então se eu te ajudei de alguma forma, eu peço o seu like, peço que você hype esse vídeo, compartilha com seus amigos, comenta. Quanto mais você faz isso, mais nos ajuda. Esse canal não é só meu, é seu também. Você que faz a diferença. Sem vocês para assistir, para fazer esses bilhetes, não faz sentido nenhum eu estar gravando esses vídeos. Seus comentários, seu like me anima cada vez mais trazer vídeo todos os dias. Então comenta, deixa o like e hypa muito aí, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui, tropinha, tamo junto, família.